Bora falar do quarto episódio de The Last, que não foi tão ruim quanto o terceiro, mas também não foi tão bom quanto os dois primeiros episódios, mas que foi recheado de referências do jogo, easter eggs e mais alguns personagens do jogo que apareceram. E eu prometo a vocês tentar extrair o máximo desse episódio para a gente debater um pouquinho. E fala pessoas, tudo de boa com vocês? Espero de coração que sim. E se você não é um inscrito no canal, me ajuda aí, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. E Jovem Moeba, antes de a gente começar a falar desse episódio, eu gostaria de dar um aviso a vocês sobre a minha análise do episódio passado. Gostaria de dizer a vocês que, embora possa ser que em algum momento eu tenha me expressado mal, mas a minha opinião sobre o episódio ainda continua a mesma, beleza? Foi um episódio ruim pra mim, na minha opinião, continua sendo ruim. Ficou totalmente fora do jogo, não fez sentido nenhum. E eu só mudo algumas coisas que eu falei ali, como eu falei que faria mais sentido tudo aquilo acontecer se fosse com uma mulher. E eu até acho que em outras circunstâncias fazia até mais sentido. Mas no contexto geral, o que não faz sentido pra mim é ter um romance no mundo pós-apocalíptico. Pelo menos não da forma que foi retratado. Então, mesmo se fosse um romance hétero, também não ia fazer muito sentido ser retratado daquela forma que foi retratado. Pronto, é isso. Eu acho que dessa forma fica mais fácil a compreensão do que eu quero passar para vocês. Não se trata nada de sexualidade, nem nada disso. Só queria que vocês entendessem que o cenário não é propício para um romance como foi mostrado. Tudo bem, eles quiseram humanizar o Bill, mas eu acho que dentro da história de The Last of Us não cabe um episódio daquele que foi mostrado, né? E é isso, galera. Eu continuo não gostando do episódio e eu vi aí um monte de canal, hein, galera, que tinha dito que o episódio era maravilhoso, já dizendo que o episódio realmente foi fora da curva. Devem ter recebido aí uma enxurrada de críticas por ter defendido aquele episódio e agora estão tentando se retratar, né? Mas é isso mesmo, galera. O episódio é tão fora da curva que se você não assistir ele, não vai mudar em nada. Se você passar do episódio 2 pro 4, você não vai sentir falta nenhuma. Mas bora pro que interessa, que é o quarto episódio, né? Vamos lá. Galera, esse episódio, apesar de não ser um episódio tão frenético, mas foi um episódio muito importante pro relacionamento do Joel com a Ellie. Tivemos ali diálogos bem legais ali e um envolvimento maior entre os dois. E a gente já começa com o Joel e a Ellie viajando ali, né? Cruzando os Estados Unidos ali em busca do irmão do Joel, o Tommy. E dentro do carro a gente vê ali os diálogos bem interessantes. E no meio daquela conversa ali, galera, o Joel avisa pra Ellie que as pessoas podem ser muito mais perigosas do que os infectados. E para quem conhece o jogo The Last of Us, para quem jogou o jogo, sabe que tudo isso é muito verdade, né, Jovem Moeba? A gente pode ver ali todo o tempo a tentativa da Ellie, né, tentando interagir com o Joel, e ele sempre relutando, né, sempre evitando ter um contato maior. Mas a garota é tão empenhada nisso que ela tá conseguindo aos poucos conquistar o Joel. E é tão tal quando a Ellie começa a contar aquelas piadinhas pro Joel, ele até começa a ter uma interação melhor com ela. Sim, e antes, pessoal, é muito interessante ver como a Ellie tem um domínio sobre as armas, né? Ela já tem um certo domínio, ela sabe manusear uma pistola, ela sabe tirar as balas, ela sabe colocar, destravar. Isso se dá porque a Ellie estudou o tempo todo em um colégio da Fedra, né? Um colégio militar da Fedra, e ensinava os garotos e as garotas a manusear armas para que eles possam se defender contra os infectados e contra outros humanos. E quando eles montam aquele acampamento, é mostrado como a Ellie está conseguindo conquistar o Joel devagar, né? Ali com suas piadinhas, com suas brincadeiras, com seus diálogos. E na hora que ele pede para ela descansar e diz que ele também vai descansar, quando ela dorme, quando ela pega no sono, o Joel levanta e ativa seu instinto protetor, né? Ele fica fazendo a vigia ali, para que ele não seja pego de surpresa por nenhuma pessoa, que nenhuma pessoa faça um mal para ele e principalmente para Ellie, que é a nova esperança da humanidade. E o Joel já conseguiu entender isso muito bem, que o resto da humanidade, o que resta da humanidade, depende do que vai ser estudado com a Ellie. Afinal de contas, ela é a única pessoa que é imune ao fungo. Pelo menos a única pessoa conhecida até o momento. E Jovem Moeba, um diálogo muito bom foi quando o Joel e a Ellie conversaram sobre aquele espaço de tempo que teve ali da pandemia até o presente momento. E o Joel ali acaba falando um pouco do que aconteceu com ele, com o irmão dele, com a Tessie, de como eles se conheceram, de como o irmão dele serviu ao exército antes da pandemia, né, antes de tudo acontecer, de como o irmão dele é um sonhador que luta pela liberdade desde antes da pandemia. E logo depois a gente ainda pode ver o Joel relutando um pouco para não se entregar para a amizade com a Ellie, né? E ele acaba falando para Ellie que a Tessie era quase família, era quase da família. E a própria Ellie
ele diz que é só uma carga. E isso foi uma coisa muito pesada de se dizer pra garota naquele momento, mas é isso aí, é só demonstrando quanto o Joel tá tentando afastar ela dele, para que ele não tenha um apego emocional por ela. E a cena dos dois no carro, quando a Ellie encontra aquela revista, né, pessoal, foi muito engraçado. E foi tirado diretamente dos jogos, ali aconteceu praticamente da mesma forma. E aí que a gente consegue chegar na parte mais empolgante e assim, a parte mais tensa do episódio. Daquele cara ali se finge de ferido, que são pessoas que atacam viajantes, né? Só que o Joel já fez isso e ele já tá ligado em tudo. Então na hora ele pede pra Ellie colocar o cinto, apertar o cinto e parte pra cima com tudo do cara, né? Mesmo assim ele não conseguiu passar por aquele lugar, porque eles conseguiram armar um cerco ali muito grande e acabou que o Joel perdeu o carro, bateu com o carro, os pneus do carro foram estourados, né? Foram furados, e o Joel e a Ellie ficaram ali, encurralados naquela cidade ali, naquele trecho. E quando o bicho começa a pegar, galera, quando o tiroteio começa, é muito interessante ver como a Ellie confia no Joel. Quando ele manda ela se abaixar e passar pelo outro lado da parede, ela não duvida em nenhum momento que aquilo vai dar certo e tem total confiança no Joel. Diferente do Joel, que manda ela fazer aquilo ali, mas não tem a total confiança que aquilo ali vai dar certo. Mas, para a sorte deles dois, acaba que o plano do Joel dá certo. E ele acaba finalizando um cara que deu um vacilo, e o outro cara que ele tem uma luta corporal, que é um cara bem jovem, ele acaba sendo salvo pela Ellie, que dá um tiro na perna do cara. E é aí que a gente é apresentado esse outro grupo que o Joel chama só de pessoas, né? Que é para dar mais intensidade e mostrar que em The Last of Us as pessoas são mais perigosas do que os infectados. E aí temos a aparição de mais uma personagem que parece que vai ser uma personagem importante, que é a Catherine. E ela parece ser uma das líderes ali daquele grupo rebelde. E a cena dela é muito interessante, pessoal, porque ela aparece ali interrogando um homem que aparentemente dava informações do grupo dos rebeldes para a galera dos vagalumes e para o pessoal da Fedra. E esse homem era um médico, e é interessante ali que ele diz que fez o parto dela, que segurou ela no colo e tenta conquistar ela ali pelo emocional, e ele até está conseguindo. Mas quando a galera ali, os rebeldes, encontram o corpo dos caras que o Joel matou, e ela vai lá e pergunta pra galera que encontrou aqueles dois se eles ainda tinham a chance de sobreviver se tivesse um médico para cuidar deles, e o cara diz que não, então ela volta e acaba matando o cara sem pestanejar. E toda a chance que o médico tinha de sobreviver era se os caras dissessem que um dos feridos que ainda estava vivo tivesse chance de sobreviver, o que não aconteceu. E por isso ela foi lá e sem pena e sem dó matou o médico, mostrando que ela é uma das líderes ali, casca grossa. Eu não sei não, galera, me parece, eu não entendi bem, se eu estiver errado vocês me corrijam aí, mas me parece que quando o Joel mandou a Ellie sair, parece que ele fez uma tentativa de parecer que o cara estava infectado. Ou eu vi errado, mas quando é mostrado pra Catherine ali o corpo dele, é mostrado, se eu não estiver enganado, uma marca de mordida aqui no peito dele. Possa ser que o Joel tenha mordido ele para dar a impressão que ele foi morto porque estava infectado. Pode ter sido uma tentativa de enganar aquele pessoal ali, aquelas pessoas. Mas que infelizmente não funcionou, porque a Catherine pensou que foi o Henry, que é outro personagem que vai aparecer depois, e depois vocês vão entender, e o irmão dele que mataram aqueles dois ali, porque até então elas não sabem que foi a Ellie e o Joel. Mas ela acredita que possam ser pessoas sendo influenciadas por esse tal de Henry, que matou os dois. E ela ordena ali que todas as pessoas que forem encontradas ali, que não forem pessoas conhecidas, que sejam executadas na hora, mostrando mais uma vez que ela vai ser um personagem casca grossa. E quando os rebeldes começam aquela busca ali para tentar encontrar o Henry e seu irmão, eles acabam encontrando um local onde eles ficaram escondidos, né, num sótão. Deu para perceber que a personalidade do irmão dele mais novo, o Sam, vai ser igual à do jogo, no qual ele é fã do seu irmão mais velho, né? Ele tem ele como um super-herói. E o episódio focou em mostrar que as pessoas são mais perigosas do que os infectados, né? Tanto é que não tivemos nenhum infectado nesse episódio. Tivemos ali uma pequena amostra ali, né, de que um dos baiacus, que é um dos infectados mais perigosos, estava ali em cena, mas não apareceu. Provavelmente ele vai ficar para o próximo episódio. E depois ali de um bom tempo se escondendo dentro de uma loja, o Joel e a Ellie conseguem passar para um prédio abandonado, claro, né? Tudo abandonado nesse universo de The Last of Us. E subir umas escadinhas ali, né? O Joel diz a ela que tem 56 anos e que estava até muito bem para essa idade dele. Depois eles conseguem entrar ali em um dos apartamentos. O Joel faz uma armadilha ali muito inteligente com vidro, né? Porque se alguém entrar, ele bota ali no caminho da porta. Porque se alguém entrar, vai fazer barulho e eles vão acordar.
E é muito legal ver ali a primeira interação ali do Joe e da Ellie ali mais amigável, né? O Joe acaba contando para ela tudo o que ele fazia ali nesse intervalo que teve da pandemia até aquele momento, de como ele, o irmão dele e a Tess também faziam as mesmas coisas que aquelas pessoas estão fazendo com eles. Conta também de como mais uma vez o Tom, o irmão dele, foi ludibriado ali pelo senso de justiça dos vagalumes e foi recrutado mais uma vez no sonho dele, né, de liberdade, no sonho de fazer a coisa certa, e entrou mais para aquele grupo. E que o Joel também entrou para aquele grupo na tentativa de proteger o irmão mais novo dele. E no meio daquela conversa ele conta para ela que não conseguiu proteger o irmão dele e ele acabou indo para outro lugar, fugindo da proteção do Joel. Porque o Joel tem muito disso, pessoal. Ele é um cara super protetor e ele protege os seus. E é ali, galera, que no meio de toda aquela conversa, de toda aquela interação, que a gente vê a Ellie soltar mais uma piadinha, que não foi nenhuma piada tão engraçada, mas como o Joel está se entregando mais para aquele relacionamento, ele não aguenta e começa a rir daquela piadinha, né? Mas aquilo ali é só uma demonstração de como o Joel está se entregando mais para Ellie, está se entregando mais para aquele relacionamento. E como ele está se sentindo melhor com aquilo, porque está lembrando muito o relacionamento dele com a filha dele, a Sarah. E aí já vamos ver que depois desse pequeno momento de interação entre os dois, né? Aquele momento agradável dos dois, que em seguida, porque nada dura para sempre, e principalmente em The Last of Us, eles são acordados surpreendidos pelos dois garotos, né? O Henry e o Sam. E aí o episódio acaba, galera. E fiquem ligados, porque esses dois personagens são dois personagens muito legais no jogo. E eu gostei do episódio, galera. Não foi melhor do que os outros episódios, né? Do que os dois primeiros. O terceiro não, dos dois, tá? Não foi melhor do que eles, mas foi um bom episódio. Tivemos aí diálogos legais. Foi um episódio assim pra mostrar a interação do Joel com a Ellie. E eles estão se apegando cada dia mais. A Ellie está conseguindo quebrar o coração do Joel. Então, galera, não foi um episódio tão elétrico, não foi um episódio tão corrido, tão agitado, mas foi um episódio que serviu para mostrar tudo isso, todas essas coisas. Eu gostei do episódio. Agora eu quero saber de você. Vocês também gostaram do episódio? Se gostou, deixa aí nos comentários. Mas não esquece também de curtir, comentar e compartilhar para ajudar o amigo aqui. Muito obrigado a vocês por ter ficado até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Ficamos por aqui e até a próxima.